você vai aprender muito, mas sabe o que é muito mesmo? Sua visão vai expandir, vai abrir a palavra de Deus tão profundo. E já digo de antemão, se você quer revelação, é na outra live. Se você está procurando aí revelação, seja lá o que for, é na outra live. Aqui é da palavra, aqui é conhecimento da palavra, aqui é crescer na palavra. E você vai crescer, você vai conhecer profundo, riquezas, detalhes. Nossa Deus, é lindo. A palavra vai cortar forte hoje aqui, meu Deus do céu. Meu Deus. Bora lá então? Então Lucas capítulo 15 conta sobre essas três histórias. Essas três histórias. Quais são? A história da ovelha, a história da dracma perdida e a história do filho pródigo. O que nós temos que observar aqui antes de entrar no texto? O contexto. Eu tenho que pegar o contexto para entender o texto. Vamos ver o contexto? Se sua Bíblia está aberta e você quiser acompanhar. Por exemplo, lá no capítulo de número 14 e o verso de número 1 diz assim: aconteceu no sábado que, entrando Jesus na casa de um dos principais fariseus, eles o observavam. Repare, essa história está acontecendo dentro da casa de um fariseu. Isso é importante você entender isso. Essa história que ele vai contar da ovelha, da dracma, do filho pródigo, está acontecendo dentro da casa de um fariseu. Quem era o fariseu? O fariseu era uma seita religiosa, que acreditava no Antigo Testamento, mas era uma seita que vivia de aparência. Vivia tentando, na sua aparência, uma estrutura de santidade para poder chamar a atenção das pessoas e receber das pessoas aplausos, credibilidade. Mas não passava, como disse Jesus, de sepulcro caiado. Era só aparência, não tinha conteúdo. Então, fariseu era esse grupo. Um grupo que não era sincero. Eles viviam em busca de aplausos, de aparência. Ok, então, no sábado, na casa de um fariseu, vai acontecer isso. E no dia de hoje, infelizmente, muitas pessoas não se aproximam de Jesus, sabe por quê? Por causa dos fariseus, por causa dos religiosos, por causa daqueles com uma aparência de santidade tão grande, que você fala assim, meu Deus do céu, só eles se aproximam de Deus. Eles são os dignos. Vem Jesus e entra em cena e diz, não. É todos. Todos são dignos. Sabe por quê? Ele vai contar agora a história. A história. No verso 2 assim. Então os fariseus murmuravam entre si e diziam, como que este homem come com os publicanos e pecadores? Olha, quando eles viram que ao redor da mesa de Jesus se encheu de pessoas, publicano, pecadores, prostituta, homossexuais, lésbica, quando encheu ao redor da mesa de Jesus todos os pecadores ao redor dos santos fariseus, quando eles viram isso, eles começaram a murmurar, a reclamar entre si, dizendo, como que esse homem que se diz santo está recebendo, deixando esses pecadores se aproximar dele e comer com ele, como? Aí Jesus vai contar essas três historinhas. É nesse contexto que Jesus conta as três historinhas. Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Eu estou na introdução, tá? Para entender isso daqui. Nós estamos entendendo o contexto para entender o texto. É nesse contexto que Jesus conta essas três histórias. É como se Jesus estivesse dizendo, sabe por que eu não estou sentado na mesa de vocês, ó santos fariseus? Mas eu estou sentado aqui longe de vocês e deixo os publicanos e os pecadores se aproximarem de mim. Sabe por quê? Primeiro, porque eles se aproximam de mim para me ouvir. Vocês se aproximam de mim para me observar. Tem um monte assim, não tem? Não está nem aí para ouvir a palavra de Deus. Só está aí para observar sua vida. Para apontar seus pecados. Para se sair por cima da carne seca, como diz o outro, bom na fita, mas queimando o seu filme. Ou não tem um pessoal assim? Ou não tem uns irmãos assim? Umas irmãs assim? Com toda a sua santidade, com toda a sua aparência de santidade.
que parece que só eles podem aproximar de Deus, que parece que só eles ouvem a Deus. E você não, porque eles te julgam como pecadores. Eles te julgam como indignos. Eles têm muito que aprender. Jesus está dizendo, eu prefiro sentar aqui na mesa com eles, do que sentar na mesa com vocês. Porque quando eu estou sentado aqui na mesa com eles, eu consigo ver no coração deles o desejo de mudança. Ainda que são pecadores, ainda que são funcionários públicos, e naquela época os funcionários públicos são esses publicanos. E eles eram tidos como um pessoal que roubava, que explorava a pátria e tal. Então ele está dizendo, eu prefiro sentar com esse pessoal do que sentar na mesa com vocês. Por quê? Porque quando eu sento na mesa com vocês, santos fariseus, eu não consigo comer. Alguém diria, mas por que, Jesus, você não consegue comer? Ele diria, porque quando eu olho para eles, eu não me deixo levar pela aparência de santidade, E eu poderia falar tanta coisa aqui sobre santidade, aparência de santidade. Eu não me deixo levar por isso. Quando eu olho para eles, eu olho o coração deles. E sabe o que eu vejo lá dentro? Sepulcros caiados, pintados de cal, branquinhos por fora, mas por dentro estão podres. Eu não consigo comer. Eu não consigo comer. Você já imaginou, irmão? Eu fico imaginando na ceia. A ceia é mais ou menos assim. Todas as ceias parecem ser assim. As pessoas ficam te observando. Observando se você realmente vai sentar à mesa com Jesus. Porque elas dizem bem assim, ele é pecador, ela é pecadora, ele pecou. Vamos ver se ele vai comer com Jesus. Aí vem Jesus e diz, vem, senta aqui. Vamos comer junto. Vamos ceiar juntos. É lindo, não é? Ser aceito por Deus, ser aceito por Jesus, mesmo Ele sabendo que nós somos pecadores, Ele nos aceita. O senhor prefere comer com eles do que comer com a gente? Sim, mas eles são pecadores. Eles são pecadores. Mas eu consigo ver dentro deles o desejo de mudança, o desejo de mudar. E vocês estão iludidos, enganados. A santidade de vocês enganou vocês. É nesse contexto que ele vai contar essa história que é profundo. Aí ele vai contar a história da ovelha. É nesse contexto que ele conta a história da ovelha. A ovelha, a dracma e o filho pródigo. Qual é a diferença das três? Primeiro, todas as três estão perdidas. Todas as três estão perdidas. A ovelha está perdida, a dracma está perdida, o filho pródigo está perdido. Estão perdidos. A diferença é que a ovelha ela está perdida e a ovelha sabe que está perdida, mas a ovelha não consegue encontrar o caminho de volta para aprisco. Ela não consegue. A dracma está perdida, mas a dracma não... O que é a dracma? É uma moeda. Valia um dia de trabalho de um funcionário. A dracma está perdida, mas ela não sabe que está perdida. Mas ela está perdida. O pródigo está perdido. O pródigo sabe que está perdido. Conhece o caminho de volta. Mas a história dele é outra história que eu quero contar para vocês. É muito profundo. Jesus está dizendo, os pecadores é como essa ovelha que está perdida. Os pecadores aqui, julgados por vocês, é como essas ovelhas que estão perdidas. E sabe o que faz quando uma ovelha está perdida? Ela sabe que está perdida, mas ela não consegue encontrar o caminho de volta. É obrigação do pastor ir lá buscá-la. E eu estou aqui como bom pastor para buscá-los. Eu estou aqui como bom pastor para buscá-los. Mas sabe quem são vocês, fariseus? Vocês são a dracma perdida. Vocês são a dracma perdida. Vocês estão perdidos dentro de casa. Dentro da casa do Pai. Vocês estão perdidos. Mas vocês acham que não estão perdidos. Mas vocês estão perdidos. Vocês estão enganados. E estão enganando a vocês mesmos. Não é linda essa história? A profundidade, a riqueza de detalhe. E eu nem entrei. Eu estou só explicando o texto, tá? Eu só estou explicando o texto ainda. Eu não entrei em detalhes. A profundidade que tem. Meu Deus do céu, não dá.
Mas Jesus está dizendo, fariseus, vocês são uma dracma perdida. Estão perdidos, mas não sabem que está perdida. Uma moeda não sabe que está perdida. Ela tem valor? Tem, mas não sabe que está perdida. A ovelha está perdida, sabe que está perdida e precisa de alguém lá buscá-la. E o pródigo? Sabe quem é o pródigo? O pródigo é a ovelha perdida. O pródigo é a ovelha perdida. E quem é o irmão do pródigo? E quem é a dracma? O irmão do pródigo. A dracma é o irmão do pródigo, perdido dentro de casa. Gente, ele vai esmiuçar essa história de dracma e ovelha na história do pródigo.